Salve galera, fica até o final desse vídeo que eu vou te contar uma história que pode abençoar a sua vida. E aí pessoal, eu sou o Rick, bem-vindo novamente ao meu canal. Hoje eu vou contar a história de como Cristo me salvou. Muitas igrejas evangélicas, quando falam de salvação, o termo ser salvo, acabam por cometer muitos equívocos, confundindo essa salvação com uma salvação meramente terrena e com menos importância. Ser salvo de um problema, ser salvo de uma doença, ser salvo de alguma coisa que o prejudicava aqui nessa vida. Mas essa salvação, tal qual Deus deixa na palavra, na sua própria palavra, não tem a ver com a salvação do seu corpo ou salvação da sua vida. Ela tem única e puramente a ver com a salvação da sua alma. O versículo escrito em João 3, 16, 17 e 18 diz: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito do Pai. Deus ele anuncia para todo o mundo, através de sua palavra, que ele tem uma salvação a ofertar para a sua alma, para a sua eternidade. Um dia eu andei por caminhos tortuosos, eu fui uma pessoa muito dada à bebedeira, muito dado à farra, a noitadas. Vivi uma fase da minha vida onde meu casamento poderia ter acabado. E era a vida que eu gostava, era a vida que eu amava na terra. Certa vez, no meu trabalho, no meu serviço público, eu fui fazer um curso. E ao final desse curso, nós seríamos redistribuídos para novos locais de trabalho, dentro dessa unidade do serviço público do qual eu sou funcionário. E eu fiz, modéstia à parte, eu sou uma pessoa que eu sempre que eu estudo, eu costumo ser muito bom, eu estudo mesmo, eu presto atenção, eu sempre me saio bem, com notas boas, foi assim na faculdade, no segundo grau, no concurso que eu fiz, nos concursos internos também, então eu sempre tive essa facilidade de aprender. E dentro da minha área, eu fui o primeiro colocado do curso. E eu já estava estudando, pensando em voltar para a antiga unidade de trabalho que eu já trabalhava, onde a galera da minha farra, a galera que andava comigo, já estava lá. Então meu sonho era voltar para lá, as pessoas me esperavam voltar para lá. Pois bem, ao final do curso eu fui o primeiro colocado na minha área de atuação e estava tudo bem até quando recebemos a notícia, a redistribuição de unidade de trabalho. E na minha opção tinham 3 unidades, que era a que eu queria, uma segunda que era mais ou menos e uma terceira que ninguém queria chegar perto, que era talvez assim na época o pior lugar para trabalhar. E para minha grata surpresa, quando saiu a distribuição, eu peguei a pior opção. E eu não entendi o que aconteceu, mas peraí, eu fui o primeiro colocado, eu fiz a minha escolha, o que aconteceu que botaram pessoas no meu lugar? Eu sei que eu fui na coordenadoria do curso, eu fui no alto comando do curso, eu chorei, literalmente eu chorei, porque eu estava desesperado, que eu queria voltar para minha galera, para minha farra, e eu não consegui. Foi aí, pessoal, que eu vi que não adianta lutar contra os desígnios de Deus, contra a vontade de Deus. Deus ele está 100% no controle de qualquer situação. E hoje eu sou muito grato, quando eu passo para enxergar isso, ao ver os rumos que tomaram a minha vida. Quando eu tive que aceitar, quando eu fui trabalhar nessa unidade de trabalho, na época tinham muitas pessoas evangélicas no local. Isso para mim era odioso. Ninguém bebia, ninguém ia pra farra. Eu queria aquilo. O pessoal se reunia, fazia seus cultos e tudo mais. E sempre aquela gritaria, aquela barulheira. E eu não suportava muito isso. Até que uma pessoa, um amigo, um rapaz até mais velho do que eu sabia que era cristão. E ele não andava no meio dos evangélicos barulhentos. E aquilo me despertou curiosidade. Eu fui conversar com ele. Uma vez tive a liberdade de perguntar para ele, e a primeira atitude dele foi abrir a palavra de Deus e me mostrar algumas coisas. Posso te mostrar algumas coisas? Relação ao culto, fale um de cada vez, tenha ordem. Eu não gosto muito desse modo de todo mundo fala junto, ninguém se entende, um tá orando, tá todo mundo gritando. Eu acho que é assim, ó. O fato é que aquilo me chamou a atenção.
Então ele começa a de tempos em tempos, pregar a mensagem, pregar o evangelho. E pessoal, preste bem atenção nessa parte. A mensagem que ele pregava era a mensagem da cruz. Hoje, o que não ouvimos muito, infelizmente, é a mensagem da cruz, que Cristo foi crucificado. Muitas pessoas não sabem, não entendem o motivo da crucificação, mas foi necessário a crucificação de Cristo. Quando Cristo está naquela cruz, ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? De fato, Deus desamparou o seu próprio Filho. De fato, Deus desamparou a sua própria essência, pois eram o mesmo Deus. Pois simplesmente naquela cruz, no qual o Senhor Jesus Cristo foi voluntariamente, você não encontra na palavra de Deus nada que fala onde ele foi preso de forma obrigada. Ele se voluntariou. Se ele quisesse, ele ir embora. Se ele quisesse, ele fugir. Ele era o próprio Deus, ele tinha todo o poder. Mas ele não o fez. Ele preferiu subir naquela cruz. Ele preferiu ser colocado, preferiu sofrer, ser açoitado, ser escarnecido, ser humilhado. Mas sabe por que ele fez isso? Para que um miserável como eu, hoje, possa olhar em volta, olhar essa beleza de Deus, essa natureza, e ter a certeza para onde eu vou. E para onde eu vou não necessita de julgamento. Sabe por quê? Porque aquela cruz foi o meu julgamento. Aquela cruz foi o seu julgamento. Naquela cruz, o Senhor Jesus Cristo levou todo o meu pecado, levou todo o pecado da humanidade, e Deus já não podia suportar ele. Deus já não podia suportar a presença dele, do seu Filho, da sua própria essência, pois ele estava imundo, carregado de pecado. Eu falo dessa forma, senhores, com toda a reverência ao Senhor. Eu falo porque está escrito na palavra de Deus. E nesses versículos, você acha lá em Salmo 22, Deus meu, por que me desamparaste? Ele segue onde ele fala: mas sou verme e não homem. Ele perguntou, mas ele sabia a resposta. Sou verme, mas não sou homem, opróbrio dos homens. Pessoal, é pesado falar, mas o Senhor Jesus Cristo, ele se fez próprio pecado. Ele foi tido ali como um verme, porque ele estava imundo de pecado, do meu pecado. E eu nunca tinha ouvido essa mensagem. Talvez você nunca tenha ouvido essa mensagem. Muitos de vocês provavelmente sempre ouviram a mensagem de salvação de forma distorcida. Salvação é ter um carro melhor, salvação é ter umas dívidas pagas, salvação é não ficar doente ou se curar de uma doença. Não é a mensagem verdadeira. A mensagem verdadeira é a mensagem da cruz. E um dia, andando por caminhos tortuosos, caminhos que me levariam até a morte, o Senhor Jesus Cristo me encontrou. Ele me encontrou através de um servo. Assim como o próprio Senhor Jesus encontrou Nicodemos à noite e falou para ele: é necessário nascer de novo. Meus amigos e minhas amigas, nascer de novo. Salvação é se arrepender de pecados, é ser uma nova pessoa, uma pessoa concordante com o Senhor Jesus Cristo. Mas isso não acontece por minha vontade, isso não acontece por minhas obras. Mesmo que eu não falasse aqui que eu era um cachaceiro e farrista, mesmo que eu fosse a melhor pessoa do mundo, provavelmente muitos de vocês que estão vendo esse vídeo são pessoas muito melhores do que eu. Provavelmente são pessoas que ajudam as pessoas muito mais do que eu já fiz na minha vida. Mas ainda assim, não há merecimento para ir para o céu. Não há merecimento para que Deus olhe e fale: você pode, você está liberado. E muita gente fala em julgamento. Deus irá julgar, Deus sabe, Deus está vendo. Nós acabamos de ler na palavra de Deus. Não há julgamento. Deus não veio ao mundo para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Se você está esperando ser julgado e achar merecimento diante do Senhor, pobre coitado é você, porque também um dia eu achei isso. A palavra de Deus diz claramente: o Senhor não veio para julgar, mas para salvar. Ele quer te salvar. No versículo 18 ele diz: quem crer será salvo. E quem não crer vai ser julgado? Não, já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho do Pai. Amigo, amiga, essa mensagem é verdadeira. Essa mensagem não é de terror, de medo, mas essa mensagem é de amor. Nesse momento eu tenho um Salvador na minha vida. Eu tenho alguém que me dá paz, me dá segurança e me dá alegria. Ele mesmo disse para mim, através da palavra de Deus: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. Deus me deu verdadeira paz através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Hoje, aconteça o que acontecer, estando eu doente, estando eu sem dinheiro,
estando eu da forma que seja, eu tenho segurança que habitarei eternamente com o meu Senhor. E essa segurança não é arrogância minha falar, não é prepotência minha falar. Eu estou falando o que o Senhor diz em sua palavra. Ele me resgatou, Ele fez tudo o que podia por mim. Enquanto você estiver tentando fazer por você mesmo, você não conhecerá o Senhor Jesus Cristo. Se liberte do seu pensamento, do seu julgamento. Esvazie-se de si próprio, procure a palavra de Deus. Leia o que o Senhor tem para falar para você. O Senhor te ama e um dia Ele me salvou. Quando eu lembro aonde eu estava, onde eu queria ir, e Ele não deixou ir, eu sou eternamente grato ao Senhor que me salvou, me tirou do lamaçal do pecado, me enviando para uma vida eterna, uma vida de segurança, uma vida de glória. Graças eu dou ao Senhor Jesus Cristo. Ouça essa mensagem e guarde-a no seu coração. E vida que segue.